sacrifício vivo. Não te darei algo que não me custe. Não te darei algo sem valor. Não te darei algo que não me custe. Não te darei algo sem valor. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício vivo. Todos os dias eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício vivo. Não te darei algo que não me custe. Eu não te darei algo sem valor. Não te darei algo que não me custe. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 86. Salmos 86, verso 11. Irmãos, esse versículo 11, nos 7 dias de consagração, dos 7 primeiros dias que nós fizemos aqui na igreja, Deus colocou muito forte esse versículo no meu coração e eu comecei a orar, orei durante os 7 dias, esse versículo, e ele ficou muito forte no meu coração. E tem muito a ver com o tema que a gente vem ministrando nesses dias sobre ídolos do coração. E hoje, acho que é a 8ª ministração, se eu não me engano. É a 8ª ministração, a gente finaliza essa série de mensagens onde nós falamos sobre ídolos do coração, sobre muitas coisas que, muitas coisas foram denunciadas no nosso coração, muitas coisas. Muitas coisas, às vezes a gente fala: Deus, eu te amo, eu te sirvo, a gente bota as coisas no piloto automático, né? A gente vai fazendo as coisas para Deus, às vezes a gente não consegue perceber que a gente está fazendo algo para Deus, mas o nosso coração está dividido com alguma coisa. Irmão, você quer ver as 3 coisas que mais querem competir com o coração do homem? Você quer saber? Posso falar? Primeiro, dinheiro. Você nunca brigou com a sua esposa porque ela não ora em línguas? Já? Você nunca brigou porque ela ora em línguas? Você nunca brigou com a sua esposa por causa de um dom? Tá sem retorno aqui do teclado. Ah, tá. Eu tenho certeza que você nunca fez isso, mas alguém já brigou com o esposo, ou então com a esposa, por causa de dinheiro? Imagina, né? Porque é uma coisa, irmãos, terrível. Segunda coisa, que na vida de um homem, na vida de uma mulher, é um perigo muito grande. O prazer, o sexo, o prazer, o desejo, governa a vida do homem, a vida da mulher. Esse dia eu estava trabalhando e peguei um passageiro que ele falava, aquele crente, irmão, com a Bíblia na mão, e ele falou assim: rapaz, ele é da Assembleia de Deus, aqueles crentes bem assembleianos mesmo, e ele doido para saber de que igreja que eu era. Eu falei: não digo e não falo. Aí ele falou assim: você prega, irmão? Eu falei: às vezes lá na igreja, lá quando eu tenho oportunidade, eu prego.
Ele falou assim, eu tô doido pra pegar esses irmãos que botam luz azul na igreja, que botam luzinha dentro da igreja. Eu falei, meu Deus do céu. Que bota, diz que é pra atrair jovens, e eu quieto. Eu falei, eu vou falar nada, né? Ele é o maioral aqui, ele é o... Né? O cara aceitou Jesus em 92. Eu falei, cara, quando você reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, eu tava nascendo. E ele falou assim, muitos diziam assim, eu duvido ele se converter, ele não pode ver um rabo de saia, que já era difícil demais, eu gostava, eu era mulherengo demais. Eu falei, graças a Deus o Senhor te libertou, né, varão? Graças a Deus o Senhor te libertou. Mas é uma coisa que domina. A terceira coisa que quer governar o coração do homem, o poder. E eu vou te falar, o homem trabalha para ter dinheiro, quando ele tem muito dinheiro, ele trabalha para ter poder. É só você olhar como que é o governo. Não é o dinheiro. Oxe, para que Lula quer dinheiro, meu irmão? Apesar que ele não tem nada, né? Coitado, o sítio não era dele, o triplex não era dele. Eu fiquei com dó, quase que a gente levantou uma oferta aqui para ajudar ele. Ele não tinha mais nada, coitado. Vamos levantar uma oferta pra gente ajudar o Lula, que ele não tem mais nada. Mas não é falta de dinheiro. Não é, sabe o que é? Poder. As pessoas querem o poder. E é uma coisa que governa o coração do homem. Status, irmãos. Olha como que tá agora. A pessoa que tem milhões de seguidores no Instagram, ela é bem vista. Se o Instagram, se de repente, já viu já as pessoas que perderam 10 mil seguidores, 20 mil, elas ficam desesperadas. Eu sei que é o meio de trabalho de muitas pessoas, mas ali tem status. Não é só o dinheiro que está envolvido, é o status. A pessoa chegar no lugar e todo mundo vê ela, né? Nossa, aqui o influencer, o status, o poder, então não grave isso. Eu estou falando de 3, mas são milhares de coisas que competem no seu coração com Deus. Milhares de coisas. Aquilo que você olha, que você fala assim, ó, meu Deus, sem isso eu não viveria. Pense em algo que você fala, sem isso daqui, meu pai, o que seria de mim? Eu não consigo viver sem isso. Fala aí, pensou? Isso é um Deus na sua vida. Isso daí é algo que te governa. É um Deus que te leva para onde quer. Irmãos, é terrível isso. E isso surgiu no nosso, essa mensagem surgiu no nosso coração e nos confrontou, meu Deus, poderosamente. Porque a gente não viu, irmão, nós começamos a ver, não era os grandes pecados. Não eram os grandes pecados. A gente começou a ver as pedrinhas pequenas. Porque você não vai tropeçar numa rocha, vai? Mas naquela pedrinha que você não vê, você vai dar um trupicão nela que ela vai... São as pequenas coisas. Aquelas coisinhas pequenas que estão escondidas, ocultas, são elas, na maioria das vezes, são elas que mais te atrasam. São elas que mais retardam o processo de Deus na sua vida. Aí você pensa aí, qual é o ídolo do seu coração que te impede você de viver plenamente aquilo que o Senhor tem? A gente deu exemplos aqui de mulheres que não geravam, que não tinham filhos, que eram estéreis. E o Deus delas era o prazer de ter filho. Elas queriam ter filho. Que foi o caso de Raquel. Por que Raquel queria filho? Porque ela queria competir com Lia. Por que Lia tinha filhos? Porque ela sabia que quando ela tinha filhos, ela tinha a atenção de Jacó. Entende? Como a Sani falou aqui ontem no encontro com os pais. O diabo, quando ele não te segura, ele te empurra. E é basicamente isso. Porque se você não pode gerar, você pode fazer da sua esterilidade o seu Deus. Você pode falar, Deus, eu sou uma mulher maravilhada com tudo, mas o único problema é que eu não consigo te servir com alegria porque eu não posso gerar. Aí Deus fala, então a sua suficiência não sou eu. O único motivo que não te faz ser completa é porque você não tem aquilo ou você não tem aquilo outro. Ou então quando você gera, toda a sua expectativa foi para aquela pessoa, para aquela criança, para aquilo. O seu maior prazer é aquilo.
Então você percebe, irmãos, eu e a Priscila, nós temos um desejo enorme de ter filho. E não temos ainda. E o que vocês fazem? A gente já fez de tudo, a gente já falou com Deus. Deus, o que o Senhor quer com a gente? O Senhor não quer que a gente tenha filho? Ou o Senhor quer nos dar filho? Mas quando? Cadê? Cadê, Senhor? Só que hoje a gente chegou no momento onde isso daí já não é mais um motivo pelo qual a gente não é satisfeito e feliz com Cristo. De verdade, está aqui minha esposa. Eu sei que para a mulher é difícil, mas nós já conversamos. Se Deus não quer dar filho, amém. Mas nós quer. Mano, nós vamos estar batendo lá, Senhor, nós queremos gerar, mas nossa vida com Deus não pode... Muitas mulheres se decepcionaram pelo fato de não gerar, e Deus para elas, ela não quer saber de Deus. Se decepcionaram. Você percebe como são tantas e tantas coisas que governam o nosso coração? Às vezes alguém te feriu, a falta de perdão, alguém feriu o seu coração, e você leva aquela pessoa para sempre no seu coração. Só que você tem uma super proteção. Nos seus relacionamentos você sempre se priva para você não se ferir novamente. Nos seus relacionamentos, às vezes com pessoas, sei lá, seja qual for, você sempre tem um pé atrás, porque um dia você foi machucado, um dia você foi traído, um dia alguém pisou na bola com você não conseguiu liberar aquela pessoa do seu coração, então você sempre é alguém desconfiado nos seus relacionamentos. E como um pastor, uma vez lendo um livro, um pastor estava indo aconselhar outro pastor jovem, mais ou menos da minha idade, aconselhar esse pastor jovem, porque ele tinha se decepcionado do ministério, porque ele investiu em pessoas, tal, e de repente aquelas pessoas foram embora, traíram ele, nem só traíram, foram para outros lugares, e ele tinha aberto as intimidades do seu coração para aquelas pessoas. E ele ligou para esse pastor, o pastor Danilo Figueira, ele conta no livro, ele falou assim, que ele ligou, e falou assim, pastor, eu estou decepcionado, os meus discipulados agora vai ser assim, ó. Eu não vou deixar ninguém acessar a minha intimidade. Não vou abrir meu coração para ninguém, para mim não me frustrar novamente. Eu não vou correr mais esse risco. E o pastor falou, você pode chamar isso de qualquer outra coisa e você pode até fazer dessa forma. Mas não chame isso de discipulado. Porque não tem como você gerar um discípulo sem você correr o risco. Irmão, criar vínculos de relacionamentos é correr risco. Congregar em uma igreja onde você vai pertencer àquela família, onde você vai ter um pastor que cuida do seu coração, é você correr risco. É você correr risco. Ou você pensa que você vai ter um pastor que não peca? Tem só o supremo pastor, Jesus. Mas não pense que eu, como pastor dessa igreja, eu nunca posso errar. Lógico que posso. Ah não, como pastor ele nunca pode pisar na bola. Depende do pisar na bola, meus irmãos. A gente tem regras, principalmente quando se trata de casamento, família, tem regras que são mais bruta. Amém? A gente tem regras que servem para todo mundo, do pastor a qualquer um. Regras quando se trata do casamento é a prioridade desse lugar. Mas a gente percebe que às vezes nos relacionamentos a gente não consegue. Isso é um Deus. Ou às vezes você é presa em uma pessoa, em um relacionamento, em alguém. Como eu queria. Você lembra do povo de Israel no deserto? O que mais eles falavam? Eles estavam caminhando para entrar na terra de Canaã, na terra prometida, o melhor de Deus para eles. Mas toda hora eles falavam, quem me dera voltar lá para o Egito. Por quê? Porque tem pessoas que prenderam, irmão, que se prenderam naquela vida boa que um dia levaram, naquele emprego bom, naquela estação boa que um dia viveu. Ele está sempre preso naquilo. O que eu estou vivendo, Senhor, é bom, mas meu Deus do céu, o que eu vivi lá atrás, irmão, acorda para a vida. É o hoje que você está vivendo. Então você percebe como que o nosso coração sempre, como a gente vem falando aqui, fabrica muitos ídolos. Muitos ídolos. O nosso coração fabrica muitas coisas. E é um cuidado que a gente tem que ter.
Talvez eu não vou pregar muito aqui hoje, eu quero só conversar com você um pouquinho do que a gente ministrou durante esses dias. E alertar, e no final fazer uma oração sobre isso, mas alertar o nosso coração sobre a inteireza. Acho que o Wesley ministrou aqui esses dias, sobre a inteireza do nosso coração, sobre um coração inteiro, sobre um coração que está voltado para o Senhor por completo. Porque, irmão, eu quero te avisar e te dar um conselho. Não sirva a Deus só pela metade. Deus não te quer pela metade. Pastor, mas Deus me quer, Deus me aceita do jeito que eu sou. Não. Deus não te aceita do jeito que você é. Você pode vir cheio de lama do pecado. Mas se Deus aceita você do jeito que Ele vai ter que aceitar o cara que está na droga também. O cara que rouba, que mata, Ele vai ter que aceitar todo mundo. Ninguém. Então para que arrependimento? Para que evangelho? Para que cruz? Se Deus já me aceita a vida que eu levo. Não, Deus não aceita a vida de adultério, de fornicação, de masturbação, de pornografia, de fofoca, de mentira, de trapaceado. Não, Deus não aceita. Se eu trapaceio, eu tenho que me arrepender dos meus pecados e parar. Se eu fofoco, eu tenho que me arrepender, cortar essa língua maligna, maldita, fofoqueira e parar. Se eu sou um avarento, que amo o dinheiro, que o meu Deus é o dinheiro, eu tenho que ser liberto. Irmão, lembre-se, Deus só vai tirar aquilo que você mais se apega. Amém? Deus só vai tirar aquilo que você mais se apega. Então você percebe como que existem tantas coisas no nosso coração. E esse Salmo de número 86, eu acho que eu não li não, né? O Salmo 86, verso 11, fala assim. Se puder colocar na versão NVI. Ele fala 4 coisas aqui. Primeiro ele fala assim: ensina-me o teu caminho. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Em outra versão ele fala: para que eu honre somente ao teu nome. Esse Salmo 86, ele marcou, irmão, meu coração. É um dos salmos que eu mais oro no meu particular com o Senhor, porque ele contém assim princípios fundamentais para vivermos uma vida nessa terra, hein? Para viver nessa terra uma vida que agrada ao Senhor. Primeiro fundamento, ele fala: ensina-me o teu caminho. Ensina-me. Irmão, você não vem para a igreja porque você é melhor do que o irmão que não vem, não. Já bota na sua cabeça, você não está aqui porque você é mais cheiroso, porque você é mais bonito, não. Você não está aqui porque você, não, pastor, eu estou aqui porque eu fiz. Lógico, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas ninguém conhecerá o caminho do Senhor se o Espírito Santo não o conduzir. Amém? E ele fala assim: ensina-me o teu caminho. Por que ele está pedindo para Deus ensinar o caminho? Porque ele não sabe. Por que você está aqui todo domingo? Ajoelha no altar, a gente se ajoelha aqui e chora. Sabe por quê? Porque você não sabe o que fazer, irmão. Se deixar, você pega. Se deixar, eu pego. Se deixar, você vai ao contrário de Deus. O coração do homem é perverso. Nós já ministramos aqui. O coração do homem, tem uma versão que fala assim: o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Depois de Adão, irmão, deu ruim, paciência. Tem que voltar, tem que se arrepender todo dia. O início para Adão era de boa. O cara andava lá, peladão lá, desculpa a palavra, nu. Aí Deus olha e falou assim: eu vou dar uma mulher para Adão, deu uma mulher para ele. Andava os dois lá, só olhava, não tinha vergonha, não tinha nada. Depois do pecado, tudo mudou. Depois do pecado, irmão, já começou, o olhar já começava a ter segundas intenções. A carne já fervia. As coisas já começavam,
já vinha o primeiro homicídio lá, Caim e Abel. Já teve já o primeiro pecado que brotou. O primeiro não, né? Dentro do primeiro homicídio já brotou no coração de Caim o desejo de inveja, de raiva, de ódio, de rancor. Tudo brotou no coração de Caim. Só porque Deus não recebeu a oferta dele e recebeu a oferta de Abel. Só por causa disso. Ele ficou com raiva, foi e matou o irmão. Você vê como família é uma coisa que precisa de tanto investimento, que o primeiro homicídio que teve foi no meio da família. Não foi alguém matando que matou outro para se proteger, ou que matou... Não, foi dois irmãos que se mataram. Ou melhor, um que matou o outro. Foi dois irmãos. Então, preste atenção, eu e você não conhecemos o caminho do Senhor se o Espírito Santo não conduzir o nosso coração nesse lugar. O salmista está dizendo: Senhor, ensina-me o teu caminho. Porque o homem é perverso. O desejo do homem é sempre para a maldade, para a sua carnalidade, para os seus desejos impróprios. Sempre. E o salmista ora, o Salmos 86, no verso 11, ele fala isso: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Irmão, peça para o Senhor ensinar o caminho dele. Para você, o caminho dele. Aí ele fala: para que eu ande na tua... Não é na minha verdade. É na dele. Não é na verdade do que o mundo está dizendo. Porque para o mundo, um casamento de homem com homem é uma verdade. Mas para a palavra de Deus, não. Amém? Para o mundo, uma criança, ela mesma tem que escolher que sexo ela vai ser. Para o mundo, isso daí está sendo uma grande verdade. Mas para a palavra de Deus, não. Homem é homem. Segundo a Bíblia do... Como é que é o nome do cara lá? Homem é homem. Mulher é mulher. Menino é menino, né? Que fala a música. É a verdade. Falcão é. Não... Então deixa eu te falar, irmão. Ah, pastor, mas eu tenho a minha opinião. E aí, a tua opinião? O que tem a ver a sua opinião? Se a sua opinião, se a minha opinião não está pautada nos princípios da palavra de Deus, se a sua opinião, se a minha opinião não estiver baseada no que Deus diz, a minha opinião e a sua opinião não presta para nada. De nada vale. Por isso que o salmista, ele orou dizendo assim: Senhor, me ensina os teus caminhos, para que eu ande na tua verdade. Não é na verdade do mundo. Porque na verdade o mundo está assim. Olha como que está o mundo. O que antes era reprovável, hoje está virando normal. O que antes era desprezível, que uma pessoa olhava e falava assim: não, pelo amor de Deus. Irmãos, você pega a nossa juventude de hoje, faz um assalto, vai preso, quando volta, ele já volta, parece que fez faculdade, diploma. Eu já vi, irmão, estou falando coisa que eu vi e vejo. Já viu, já se deparou com um jovem que foi para o exterior, estudou, aprendeu inglês, espanhol, quando volta, você fala que ele fala assim: mano, parabéns, velho. Poxa vida. O cara foi pro exterior, estudou, quando volta, o cara é um exemplo, não é? Você deve ter um parente, assim, ou até você mesmo já fez isso, aleluia. Você deve ter um parente, um amigo que, né, estudou, se preparou, e quando retorna, você fala: meu Deus, que exemplo. Antigamente, o cara quando ia preso, que ele saía, ficava com vergonha. Hoje não. O cara quando vai preso, que ele sai, quando ele chega na quebrada, ui, liberdade cantou. Velho. O cara foi promovido, ele recebeu no currículo dele uma promoção. O mundo olha e fala assim: aquele dali já fez isso, fez aquilo, já é embaçado. É normal para você isso, irmão? Então você não é crente, você está desviado. Se isso daí para você é normal, você não é filho de Deus. Você é filho do diabo. Porque para o filho de Deus isso daí não é normal. Porque antes o que era desprezível,
O que antes era vergonhoso, hoje é feito às claras. Irmãos, é só você entrar na internet, que mais tem é vídeo de internet de pessoa roubando, furtando o celular na frente do outro. O cara faz uma live no Facebook, ele roubando. Mano, é nós que tá doido? Não, eu vejo essas coisas e falo, não, é nós que tá doido. Eles estão certos e nós tá ficando maluco. Entende? Como diz no linguajar, hoje, trabalhador é Zé Povinho, desculpa a palavra. Trabalhador hoje serve pra nada. Se você é do corre, se você é do crime. Não, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? Posso te falar uma coisa? Tem gente que gosta disso. Tem gente que aplaude isso. Abre os teus olhos, querido, em nome de Jesus. Abre os teus olhos. Nós estamos aqui para ser a diferença nessa terra, amém? Para quando um jovem chegar, fala assim, irmão, Deus está errado, filho. Não. Você acha bonito? Eu acho vergonhoso. Lembra o antigo pastor falava? Ele falava assim, antes, quando você chegou aqui em São Paulo, tá aqui meu pai, os mais experientes. Se você tomasse um enquadro da polícia, era vergonha. Era ou não era? O cara ficava com vergonha. Hoje não. É bonito você subir numa moto e fugir da polícia. Para alguns isso daí está sendo normal. Não é normal. Não é. Se você é crente, daí não é normal. Não é normal trocar de mulher como se troca de roupa íntima. Não é, irmão. Pastor, mas a igreja falou, não é. Oh, meu Deus do céu. O Breno ontem falou que cerca de 40% do Brasil, ou do mundo, não sei, acho que do Brasil é cristão. Certo? O pastor que estava aqui ontem deu um número de que se houvesse 8% de pessoas que levassem uma conduta cristã verdadeira, a sociedade era transformada. Essa conta não bate, não sei pra você, mas pra mim eu não consigo fechar essa conta. Como é que tem 40 cristãos? 40% de 200 milhões. Ah, pastor Roberto, isso aqui é você, o Wagner, que é o 80, não. Você acha que tem 80 milhões de crente verdadeiro aqui no Brasil? Cadê? Cadê? Se tiver... Tô invisível. Faz isso não, velho. Vou botar você pra dar benção de novo, hein? Pode botar, Steph? Já fizeram figurinha. Já pegaram o vídeo dos... Quem tava aqui domingo passado? Viu a vergonha que eles passaram? Quem foi o culpado? Vocês dois. Fala demais. Mas, irmão, deixa eu te falar. Onde é que eu tava mesmo? 8% de cristãos na sociedade já mudava o Brasil, Gui. O que está acontecendo, irmão? Eu falo o que está acontecendo. Posso falar? Irmão, você me ama? Ama. É um monte de crente que só vem para a igreja por vir. É um monte de crente. Se o pastor não mandar mensagem para vir para a igreja, não vem. Irmãos, diante de Deus eu vou falar para você, não é por mérito não. Tá aqui os meus amigos. Eu já tive muitos momentos de fraqueza na minha juventude. Mas mesmo quando eu errava, eu ia para a igreja passar vergonha, mas ia. Era ou não era? Acho que, não sei se já tiveram alguma vez que eles foram lá em casa. Os meus amigos aqui, se já foram lá em casa, ou então o pastor precisou ir lá em casa para dizer, por que você está fraco?
Por que você está desanimado? Tem que a Zilma que conhece a gente, minha mãe e meu pai, conhece a gente desde menino. Não, irmão, nós gostávamos de estar enfiado dentro da igreja. Ser crente, apanhando, sorrindo. Não era, Zilma? Apanhando, sorrindo, mas nós queremos ser crente. Chicote estralando, mas nós é crente. Nós é crente. Nunca precisou, irmão, sério, diante de Deus. O pastor ia atrás da gente porque a gente estava fraco. E quando você estava fraco, a gente se cuidava, se abraçava, um orava pelo outro, ia visitar o outro. Mas hoje, irmão, eu sei que o nosso dever, pastores, aqui o nosso dever é pastorear a igreja. Mas a gente está perdendo mais tempo. Escuta, olhe para mim, a gente está perdendo mais tempo indo atrás daqueles que estão desanimados da igreja do que se levantando para ir pregar o evangelho para quem não conhece Jesus. Verdade. Daí tá errado. Você tem que se levantar e nos ajudar. Você tem que nos ajudar a se levantar e pregar o evangelho. Você sabe quantas pessoas morrem por dia no mundo? Você sabe? Eu também não sei, porque faz tempo que eu fiz a conta. Eu estou aproveitando que hoje não está gravando e estou dando as piores. A Larissa já começou a dar risada, porque ela sabia que eu não ia... Não, mas eu li um livro que ele fala, o Leonardo Ravenhill, em... não sei se foi 1985. Entre 85 e 95 ele fez um levantamento de que milhões de pessoas morriam, agora não lembro se é por semana ou se é por dia, sem conhecer Jesus. E eu entrei no site lá do IBGE e coloquei basicamente, é só você entrar agora, se você pegar o seu celular e você tentar pesquisar quantas pessoas morrem por dia, mais da metade ou menos não conhece Jesus. Para onde vocês acham que elas estão indo? Mais da metade. Pega um número aí, se vocês conseguirem, pega um número fechado, uma margem de, né? E coloca cerca de 60% dessas pessoas que não conhecem Jesus. Quantas pessoas morrem por dia? 155 mil pessoas morrem por dia? Por dia, 155 mil pessoas. Coloca agora, multiplica por 7, para ver quantas pessoas morrem por semana. Quase 1 milhão de pessoas morrem por semana, amém? Se metade dessa não conhece Jesus, é 500 mil pessoas que morrem sem conhecer Jesus. É por semana o inferno é abastecido com 500 mil novas pessoas indo para o inferno. Irmão, essa conta, quando eu li isso, que eu comecei a fazer essas contas, eu fiquei desesperado. Falei, eu estou na igreja, desanimado porque eu estou com dor de barriga, porque pô, não tem nenhum leão te perseguindo. Se você tivesse pelo menos dentro do Coliseu, se você tivesse, pastor, ora por mim, por quê? Porque amanhã eu vou ser jogado na arena e vai ter um monte de leão. Eu falava, nossa! Porque antes era assim, o povo quando ia ser jogado na arena com os leões, eles iam cantando. Porque para eles morrer por causa do evangelho era lucro. Irmãos, e pior é os nossos filhos. Porque se os pais estão assim, imagina os filhos. Salvo aquele que vai ser um divisor de água na sua família. Mas a probabilidade é que os filhos entrem por lugares piores ainda. É bíblico. É só você olhar o livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10. Quando Josué morreu, que toda aquela geração morreu, a Bíblia diz que se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor, que não conhecia Deus. Por isso que ontem teve uma palestra aqui para os pais. Porque às vezes a gente traz as crianças, eles estão lá fazendo o culto deles, tendo o momento deles. Mas os pais precisam disso também. Porque o seu filho passa mais tempo com você. A igreja não vai discipular o seu filho, trazer os fundamentos para o seu filho. É você, irmão. É você. O salmista ora para que eu ande na sua verdade e depois ele fala, dai-me um coração inteiramente fiel. Irmão, deixa eu te falar, Deus não te quer pela metade. Se 1% seu, da sua vida, não é do Senhor, você não é dele.
Deus quer um coração inteiramente fiel. Um coração sem rupturas, um coração que esteja totalmente voltado para Ele. O livro de Miqueias, capítulo 6, não precisa abrir, que eu já estou caminhando para o fim. Ele fala assim: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante esse Deus tão exaltado? Aí ele fala: deveria eu oferecer bezerros? Não. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Ficaria ele satisfeito? Aí ele fala: devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, fruto do meu corpo, por causa do pecado que cometi? Ele está dizendo assim: o que eu posso fazer para Deus, para agradar esse Deus tão glorioso? Não tem nada que você faça. Eu posso dar o que para Deus para me agradar? Nada. Não tem nada que você faça que seja compatível ao que Deus é. Aí ele fala assim, e ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você: que pratiques a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Às vezes as pessoas tornam o evangelho muito complexo, difícil de se entender. O evangelho é simples, irmão. O evangelho é simples de ser vivido. Às vezes as pessoas, para viver o evangelho, elas fazem um escarcéu, fazem uma arruaça, faz um negócio assim que parece que é impossível aquilo. Ele está dizendo: você não tem que me oferecer nada, você só tem que fazer uma coisa. O que eu exijo de você é que você pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o teu Deus. Ande com o Senhor. O Senhor não pede muitas coisas da gente, Ele só pede um coração verdadeiro, uma vida verdadeira, um coração puro, um coração sincero. Coração sincero. Se a sua adoração não partir de um coração verdadeiro, ela é inútil. É inútil. Se a nossa adoração não partir de um coração sincero, é tudo inútil que nós estamos fazendo. Tudo não serve para nada, senão a verdade e sinceridade no nosso coração. Nesse tempo a gente tem que centralizar nele todas as coisas, irmãos. Porque a única coisa que o Senhor pede para mim e para você é para que eu e você andemos na presença dele com o coração verdadeiro, inteiro. Por isso que é uma promessa do Senhor falar sempre assim: eu te darei um coração, te darei um novo coração, te darei um novo coração. Se o Senhor não recuperar, não transformar, não nos dar um novo coração, é impossível obedecer às exigências que a lei de Deus, que a palavra de Deus pede, sem ter um coração totalmente voltado para Ele. É impossível. A quarta coisa que o salmista fala é: Senhor, ele fala a terceira: dá-me um coração inteiramente fiel. E ele fala: para que eu tema o teu nome. Em outra versão ele fala: para que eu honre somente ao Senhor. Para que eu honre somente ao teu nome. Ore esses quatro princípios. Ore: Senhor, ensina o teu caminho. Eu quero andar somente na sua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel. E eu quero temer somente ao Senhor. Temer somente ao Senhor. E falar como Jesus falou: não tema homens, tema aquele que pode pegar a sua vida, matá-la e destiná-la ao inferno ou ao céu. É a esse que nós temos que temer. É a Ele. Então entenda, irmãos, uma coisa: o Senhor não quer a metade da sua vida, metade do seu coração. Ele quer tudo de você. Se você tem dificuldades para viver o Evangelho, se você tem dificuldades de se firmar no Senhor, se você tem dificuldades de viver a vida da igreja, peça para que o Senhor te ajude. Peça para que Ele aqueça o seu coração novamente. Peça para que faça sentido na sua vida viver para a glória de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: irmãos, é muito pesado servir a Deus, você tem que renunciar a tanta coisa. Irmãos, é pesado servir a Deus? É. Você quer ver pesado mesmo é servir ao diabo.
pesado mesmo é servir ao diabo. Porque se você não der o que ele te pede, ele vai tomar de você. Ele vai tomar a sua vida. Ele vai fazer o que quer com você. Conheço pessoas, irmãos, que nunca fez mal a ninguém, mas ela só tinha um pacto com o diabo. E é o suficiente para ela viver o resto da vida dela como como que eu posso dizer? Acho que a pior palavra é como escrava. Ela vive como escrava do diabo. O diabo faz o que quer da vida dela, do casamento, do dinheiro, de tudo. Alguém que já consagrou a sua vida a Cristo. Tudo é, se a sua vida é de Cristo, sua empresa é de Cristo, seu salão de cabeleireiro é de Cristo, seus projetos é de Cristo. Mas porque não... Se um dia ensinar você que aquilo que você serve, o seu emprego, aquilo, o diabo está mexendo naquilo ali, calma aí. A sua vida é de Jesus. Quantos creem que a sua vida é de Jesus? Então por que o diabo tem autoridade? Que autoridade é essa que o diabo tem para mexer na sua empresa, mexer no seu carro, mexer na sua casa? Tem autoridade? Mas a sua vida não é de Jesus. Sua vida não é de Jesus. Se a sua vida está em Cristo, todas as coisas é de Cristo. Mas talvez você tenha dúvida. Talvez você tenha um pouco de dúvida se a sua vida realmente é de Jesus. Entregue-se por completo, não tenha medo, irmão. Eu não tenho outra vida e nem quero ter. Eu não tenho e não quero ter outra vida. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala assim: se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus. Peça ao nosso Deus generoso, e você receberá. Ele não os repreenderá por você pedir. Mas quando você pedir, faça com fé, sem vacilar. Vai, irmão, não seja um vacilão. Pois aquele que duvida, ele é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Aquele que não crê, ele uma hora está aqui, eu creio, Senhor. Outra hora ele fala, Uma hora ele está aqui dizendo, Senhor, minha vida é tua, minha vida é tua. De repente ele está dizendo, não sei se minha vida é de Deus. Na verdade, minha vida é minha, meu corpo, minhas regras, meu tudo. Não sei. Irmãos, você é governado por algo. Algo te governa. Ou o Espírito de Deus, ou o Espírito das trevas. Algo te governa. Aquilo que você mais alimenta é o que vai te governar. Aí ele fala assim, se você pedir sem fé, sem vacilar, porque aquele que duvida, ele é como a onda do mar empurrada, agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor. Se você não crê, como é que você quer receber? É o que a Bíblia está dizendo. Se você pede, se você está duvidando do poder de Deus, como é que você quer receber? Se você duvida dele. Aí ele fala, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Em outra versão, ele fala assim, o homem de coração dobre. O homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Você sabe qual o significado de o homem do coração dobre? Quer saber? É alguém com o coração dividido. Você tem dúvida de Jesus? Você tem dúvida se a sua vida é de Cristo? Você tem dúvida de quem você quer servir até o resto da sua vida? Irmão, eu quero morrer. Que o Senhor me dê a graça de ser velado aqui na igreja. Tô brincando. Eles não gostam disso aqui, os líderes não gostam disso. O Senhor me dê a graça de ser velado na igreja. Fica quieto, velho. Se liga, Cícero. Senhor, me dê a graça, irmão, de pregar o evangelho até morrer. De viver para Jesus até morrer.
de morrer servindo o Senhor e de ver a bondade de Deus todos os dias. Não é morrer sendo crente, não sou crente. Não, é morrer bonito, servindo a Deus. Eu não quero, irmão, morrer sendo um crente meia boca, não. Pelo amor de Deus, o inferno já está cheio de crente meia boca. Morrer bonito, morrer deixando um legado. Por que a Bíblia fala assim, ó, nos dias de Noé? Já viu isso daí? Nos dias de Noé, nos dias de fulano, nos dias de ciclano. O calendário de Deus é marcado por pessoas. No calendário de Deus ele se lembra, nos dias de Elias tinha um homem assim. Nos dias de Elias, depois dele se levantou um Eliseu assim, assim, assim. Ah, nos dias de Jó tinha um homem que temia Deus inteiramente. Porque no calendário de Deus, a marca é os homens e mulheres que se posicionaram. Você sabe o que aconteceu nos dias de Samuel? Nos dias de Samuel tinha um homem chamado Eli que era corrupto. Mas tinha uma mulher chamada Ana que marcou os seus dias. Então mulher, muda a história da sua casa, o cenário da sua casa, da sua família, para que os seus dias sejam marcados. Para que digam assim, nos dias da fulana, da ciclana, do Beltrano, nos dias dele, o Senhor visitou a terra. Quando Deus disse assim, quando José falou para o povo de Israel, vocês vão para o Egito, mas certamente Deus visitará vocês. Vocês vão para o Egito, mas certamente o Senhor visitará vocês. Agora lê o que diz em Êxodo capítulo de número 2. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Pronto, chegou a visitação de Deus. Sabe quem era a visitação de Deus? Moisés. O que Deus estava dizendo? Quando eu vim para a terra, quando eu tiver que fazer algo com o povo de Israel, eu quero vir. Mas através de um libertador, que era Moisés. Quando Deus quis mudar a história do povo de Israel, lá em Juízes capítulo 6, mudar a história da família de Gideão, Deus falou assim, eu quero vir, mas eu quero vir por meio de Gideão. Deus quer fazer, irmão. Mas ele conta comigo e com você, para que nós nos posicionemos e sejamos nessa geração, uma geração que vai lutar pelo reino de Deus. Amém? Não sei qual tem sido a sua fraqueza, que não são poucas, eu tenho certeza. Assim como as minhas também não têm sido poucas. Como eu falei aqui na sexta-feira, eu passei durante esses dias batalhas espirituais, irmãos, terríveis. Eu via como se o diabo tivesse de forma sorrateira, tentando buscar brechas, tentando buscar um espaço para tentar nos envergonhar. Que o papel do diabo é envergonhar o nome de Jesus. Eu sentia como se o exército do inimigo se levantasse contra esta casa. Por isso que muitas pessoas passaram momentos difíceis e ainda estão passando. Pecados, desejos de pecado terríveis. Porque o diabo, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ele não está nem um pingo, nem um pouquinho contente pelo fato de você estar descobrindo no seu coração algumas coisas, alguns espaços que ele tinha. Alguns espaços que o diabo tinha no seu coração. Quando você tomou ciência da palavra de Deus, você falou assim, não, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito mais ser governado por isso. O diabo perdeu. Ele foi perdendo espaço. E quando ele vai perdendo espaço, ele é traiçoeiro, irmão. Traiçoeiro. Joga sujo mesmo. O diabo joga sujo. Então, irmão, sabe qual foi a forma que eu encontrei no Senhor para não dar brecha para o diabo? Não pecando. É a única forma do diabo olhar para você e falar assim, eu não consigo encontrar nele espaço para entrar, ou nela. Eu não preciso mostrar que eu tenho autoridade. Eu não preciso mostrar para o diabo chegar aqui, manifesta agora! Pomba gira, não sei o que lá, você me manifesta! Manifesta agora!
Irmão, os piores demônios é o silencioso. Os piores demônios é aquele que não se manifesta. Esses são os espertos. Eles daí vai só construindo no coração da pessoa. Quando ele dá a primeira atacada, ele derruba tudo. Você já viu alguém manifestada com orgulho? Ah, quem é você? Eu sou o orgulho. Já viu? Quem tem orgulho é igual bafo. Não sabe que tem. Não sabe? A vaidade, a ganância, quem tem não sabe que tem, irmão. Você não vai ver alguém manifestado dizendo: ah, quem é que está aí? De onde você vem? Eu venho do inferno. E quem é você? Eu sou a ganância. Ganância? Não, não tem. Porque essa daí, esse tipo de demônio, quanto mais oculto ele tiver, melhor é. O demônio que não te deixa liberar perdão, quanto mais silencioso ele estiver, melhor é. Quanto mais você conseguir viver uma vida, tipo o James Bond, sabe quando você consegue esconder quem você é? Quanto mais você conseguir esconder, mais o diabo fica feliz. Mais o diabo fica feliz. Então, esse tipo de demônio é pior do que aquele que grita e faz arruaça no culto. Bagunça as cadeiras. Envergonha as pessoas. Esse tipo de demônio é os piores. E é com ele que a gente lida, irmão. Com orgulho, com a soberba, com a altivez, com a prepotência. Porque hoje a sua luta talvez não seja contra o pecado cometendo ele, mas seja contra o pensamento. Talvez você consiga controlar um ato, mas você não controla a sua mente. O dia que você perder o controle total da sua mente, você não consegue mais dominar as suas atitudes. Aí vai ser tarde. Então entenda uma coisa: o Senhor quer o nosso coração por completo. Lembra que quando falava assim: mano, Deus não é açougueiro, Ele não quer só o seu coração? Eu já falei isso daí já no púlpito da igreja. E eu falo hoje, irmãos, Deus, Ele quer a sua vida por inteiro. Seu coração por inteiro. Talvez se você tenha passado nesses dias algumas lutas, algumas batalhas, enfrentado momentos difíceis, eu quero dar um conselho para você. Lute com o Senhor, não contra Ele. Em oração. Batalhe, ore. Seja valente, perseverante. Persevere. Seja constante na palavra do Senhor. Seja constante na palavra de Deus, porque Ele vai fazer o que Ele tem para fazer. Mas persevere no Senhor. Amém? Amém. Fique de pé.